Recentemente saiu uma notícia de que o Jair Bolsonaro teve a sua conta no Banco do Brasil dos Estados Unidos encerrada pelo banco. E muitas pessoas têm me pedido para comentar esse caso. E de fato, há diversos pontos que vale a pena refletir nessa notícia. E é o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Então, se você está aqui, você já sabe que nós falamos de assuntos relacionados a mandar o dinheiro para fora do Brasil, abrir empresas em outros países, ter uma segunda nacionalidade, alterar a sua residência fiscal e por aí vai. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade que saia aqui no canal. Como, por exemplo, a pré-estreia do nosso curso, que tinha sido lançado até dia 1º de julho, com um bônus que muitas pessoas ficaram de fora. Pelo menos o curso ainda está disponível para você que quiser adquirir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você está interessado em algo mais personalizado para o seu caso em específico, não hesite em nos contatar no nosso e-mail, contato@capitalglobal.com.br, ou ainda pelo site capitalglobal.com.br. Esses são os nossos dois únicos meios de contato oficiais. Os outros, toma muito cuidado porque pode ser golpe. Dito isso, vamos à pauta do vídeo. A notícia de que o Banco do Brasil dos Estados Unidos, o BB Américas, encerrou uma conta que o Jair Bolsonaro teria aberto no banco em dezembro do ano passado. Encerrou aí mais recentemente. E ao que estão falando aí na mídia, obrigou o ex-presidente, na hora que fez esse cancelamento de conta, a retornar esses valores para o Brasil, sem que ele tenha pedido ou concordado com o encerramento, com o envio dos valores. Aí, na sequência, um dos filhos do Bolsonaro, te confesso, não me lembro qual deles, foi lá no Twitter e falou que a conta dele foi cancelada também, sem que ele tivesse pedido. E vem cá, pessoal, tem várias reflexões que nós podemos extrair daqui. Como que a mídia ficou sabendo disso? Não há a privacidade bancária no Brasil, nos Estados Unidos? Ou ainda, nós podemos refletir, será que isso daí foi retaliação política? Também vale a pena a gente pensar um pouco se isso é algo comum ou não, se o banco nos Estados Unidos pode fazer isso daí ou não. E eu vou tocar em todos esses pontos a partir de agora. Começando pela questão de como que essa notícia saiu à mídia, porque quem divulgou foi o jornal Metrópolis. E, a princípio, nos Estados Unidos a gente tem um alto grau de privacidade bancária. Tá bom que há alguns acordos para a troca de informação entre Brasil e Estados Unidos, como o caso do FATCA, não é bem um acordo, mas é como se fosse. Mas ainda assim, tem diversas situações em que essas informações não são repassadas. E mesmo quando não é para um jornalista, o que me chama a atenção. Como que essa informação chegou ao Metrópolis? Será que foi o Bolsonaro que comentou com alguém? Ou será que foi alguém do banco que comentou com o jornalista? Porque se tiver sido esse segundo caso, é realmente bastante preocupante. E se você quiser entender mais sobre como que é essa questão do sigilo bancário nos Estados Unidos, eu te convido a assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, que se chama Afinal, há sigilo bancário nos Estados Unidos? A dúvida do século, em que eu tratei de forma mais aprofundada sobre essa questão. E aí a segunda reflexão que nós podemos e devemos fazer aqui é, será que isso daí foi retaliação política? Bem, eu não sei, mas veio do Banco do Brasil, dos Estados Unidos, o BB Américas, cujo principal acionista é o Banco do Brasil, cujo principal acionista é o Estado brasileiro. Então, não me surpreenderia que numa estrutura que envolve repartições estatais houvesse alguma intervenção nesse sentido, a fim de fazer alguma retaliação política. Ainda mais no caso do Banco do Brasil, que teve uma infeliz coincidência em que, naquele caso do AgriShow, que eles decidiram por desconvidar um ministro do atual governo para participar da solenidade,
E aí o Banco do Brasil, alguns dias depois, coincidentemente, retirou o patrocínio sobre tal evento. Correlação não importa em causalidade, não é porque necessariamente desconvidaram o ministro que o Banco do Brasil depois retirou o patrocínio. Mas o fato é que o pessoal começou a falar que tinha alguma relação, alguma intervenção do governo para que o banco, cujo principal acionista é o governo brasileiro, pudesse intervir. Eu não sei se o governo brasileiro é o principal acionista no sentido de hoje ter mais do que 50% de ações do Banco do Brasil. Aliás, se você tiver essa informação, comente aqui abaixo. Porém, é inegável que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele tem uma forte intervenção sobre esse banco, uma forte intervenção na nomeação de cargos. Então, definitivamente, dá para se dizer que é um banco mais vulnerável a políticas com desvio de finalidade, a fazer justiça social, retaliação política, utilizar para fechar conta de opositor, do que outros bancos, por exemplo. Mas eu repito, eu não sei se foi o caso. E honestamente, isso pouco importa. Isso serve de lição, de mostrar que você não deveria colocar todos os ovos na mesma cesta. E aqui vai a próxima reflexão. Internacionalize o seu patrimônio e não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aí você me diz, tá, mas foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. E a conta dele foi encerrada de qualquer maneira. Então, internacionalizar não significa se proteger. E eu concordo. Mas uma coisa é você internacionalizar em uma instituição financeira que tem um pezinho no Brasil e um pezinho no exterior. Outra coisa é você internacionalizar em uma instituição financeira que tem os dois pezinhos no exterior. Então, se ao invés de ter feito a abertura da conta no BB Américas, o Bolsonaro tivesse feito a abertura em um banco que é puramente americano, sei lá, no Bank of America, por exemplo, ao invés do BB Américas, caso o que motivou o encerramento da conta tenha sido retaliação política, talvez no Bank of America ele fosse menos vulnerável a isso daí. Aliás, perguntaram para o banco qual foi a razão pela qual o banco encerrou a conta, e o banco falou que não comenta esse tipo de questão e que respeita a legislação dos Estados Unidos e também que normalmente o encerramento de contas se dá por questões rígidas de compliance. E aí você talvez se questione, ué, então nos Estados Unidos os bancos podem simplesmente do dia para a noite encerrar sua conta sem mais nem menos? E sim, os bancos podem fazer isso. Eles não podem sair informando para jornalistas que fizeram isso, se for o caso. Mas encerrar a conta alegando desinteresse comercial, alegando descumprimento das regras de compliance, eles podem fazer. E diga-se de passagem, isso daí é mais comum do que você imagina. Os bancos, eles vão olhar assim, a cada 10 pessoas que têm determinados perfis, uma eventualmente pode estar fazendo algo errado, então eu prefiro fechar a conta das 10 do que sofrer sanções por causa dessa uma. Ele vai lá e fecha a das 10, alegando desinteresse comercial, e se você está entre essas 10, azar o seu, perdeu a conta. Esse é um problema que boa parte dos nossos clientes que abrem empresas offshore enfrentam. Isso é algo que não é tão comum no Brasil, mas lá no exterior é bastante usual. E mesmo no Brasil, gateway de pagamento, dependendo de qual mercado você está, a gente até vê esse encerramento. Bancos não gostam de pessoas politicamente expostas. Isso já pesa contra a sua conta estar aberta. Bancos não gostam de quem trabalha com criptomoedas. Eu mesmo tive encerrado uma conta no Banco Brasileiro por causa disso, há um tempo atrás, porque eu movimentei uma grande quantia de criptomoeda, eu caía no compliance sem parar. Grande, nem tanto, tá? Também não tenho tanta cripto assim. Mas sei lá, os olhos do banco, quem sabe? Também faz tempo, né? Lá atrás era diferente. Os bancos hoje até estão mais de boa com isso. Mas banco no geral não gosta de pessoas politicamente expostas, não gosta de criptomoedas, não gosta de quem se envolve com apostas esportivas, de quem tem a residência fiscal em um país e a conta está em outro. O banco não gosta daquela pessoa que abre a conta num dia, no outro dia já joga um monte de dinheiro lá para dentro e no terceiro dia retira tudo. Quer dizer, parece que é uma conta de passagem,
que pode estar sendo usada para lavagem de dinheiro, por exemplo. Banco não gosta de você que atua no mercado de derivados de cannabis, no mercado de conteúdo adulto. Tem vários setores que são considerados de maior risco e aumenta a probabilidade de a sua conta ser fechada. Então, isso é mais comum do que você imagina. Isso significa que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então vamos supor que você está no mercado de alto risco. Sei lá, você vende fotos do seu pé em um site de conteúdo adulto. Acredite, tem quem faça isso e ganhe muito dinheiro. Ou que seja outro mercado, você trabalha com apostas esportivas, criptomoedas, até dropshipping. Em alguns casos é considerado um mercado de maior risco. Bom, o banco da tua empresa offshore que opera esse mercado, amanhã ou depois ele pode encerrar a sua conta. Então, o ideal é você sempre ter mais de uma conta. Essas estruturas de empresas é como se fosse uma muralha, e as contas são os caminhos de acesso para essa sua muralha, para esse seu forte, que está muitas vezes no alto de uma colina. Você precisa ter alguns deles. E você também não deve deixar todos os ovos na mesma cesta. Então, será que o Banco do Brasil nos Estados Unidos encerrou a conta do Bolsonaro por uma questão de retaliação política? Honestamente, eu não sei, não me surpreenderia se fosse, mas pouco importa. Isso só mostra que você deve diversificar o seu patrimônio e internacionalizar de verdade, evitando deixar em instituições que têm um pezinho no Brasil e um pezinho no exterior. Por mais que muitas dessas instituições podem ser de excelência, se a sua ideia é blindar-se do risco Brasil, estes não são os melhores portos seguros. São interessantes para muitas vezes facilitar para você investir no exterior, para facilitar a entrega do seu imposto de renda, considerando que eles fazem o informe, o atendimento, a experiência ao cliente, normalmente nessas instituições que tem um pezinho no Brasil e um pezinho no exterior, é extraordinariamente fenomenal, mas aí você tem que entender o que é que você está buscando. E eu estou buscando que você se inscreva nesse canal. E por esse vídeo, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima.